Senhor a todos. Amém. Essa noite nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que nos tem dado e também convidar a igreja para abrir sua Bíblia, as nossas Bíblias, segundo livro dos Reis, capítulo 2, e o versículo de número 12. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo de número 12 até o versículo de número 14, é onde nós queremos ministrar essa noite em nome de Jesus. Amém? Está escrito assim, capítulo 2, versículo 12: porque vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. E também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Graças a Deus. Meus irmãos, nessa noite a gente quer ministrar esse texto, mas a gente vai voltar algumas páginas da Bíblia Sagrada. E enquanto a gente ministra, a gente pede a bênção da igreja, sempre ela é preciosa, e dá certo em nome de Jesus. Se a gente for dar um tema para esse texto, para melhor conhecimento da nossa parte, a gente quer falar para quem é a capa de Elias, baseado no capítulo 2 e no versículo 12 desse texto. Os irmãos conhecem que Elias foi um homem de Deus, mas a Bíblia Sagrada não diz de onde ele vem, não dá muitas informações pessoais sobre a sua vida. O que a gente conhece é que Elias aparece no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, e a igreja pode abrir também conosco. Capítulo 17, versículo 1 do primeiro livro dos Reis, é a primeira aparição de Elias, mas a Bíblia Sagrada não dá muitas informações pessoais sobre este homem, mas diz que Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, ele encontra Acabe e diz da seguinte forma: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quando a gente fala da capa de Elias, não significa que essa capa tinha poder para fazer alguma coisa, da mesma forma que ainda nos dias de hoje não tem. Mas a capa de Elias era simbolicamente uma autoridade profética que ele usava, tanto que quando ele chama Eliseu, ele passa a capa por cima desse homem. Então a capa não tinha poder, era apenas algo profético, era algo simbólico que Elias usava. Então, como a gente está falando para quem é essa capa, significa autoridade, representa poder para nós. Por isso que quando nós olhamos para o capítulo 17, versículo 1, a Bíblia diz que Elias aparece, ele encontra Acabe e diz: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Então a primeira parte desse texto é: a capa de Elias é para quem conhece a Deus. E onde nos foi dito em algumas partes que isso é algo muito sério. Alguém falar de Deus não conhecendo a Deus, alguém falar sobre o Espírito Santo de Deus sem ter tido alguma experiência com Ele, alguém falar sobre o Deus a quem nós servimos, mas não tem conhecimento e não tem uma experiência, seja em oração, seja por meio da Bíblia Sagrada. Mas Elias, a Bíblia diz que era um homem que conhecia a Deus, porque o texto diz: perante cuja face eu estou. E ele começa demonstrando autoridade, dizendo para Acabe: nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra.
Então Elias ele tinha uma autoridade recebida por Deus. Ele tinha uma autoridade que Deus havia dado a esse homem. Porque quando ele está conversando com Acabe, no versículo de número 30, uns versículos atrás, a Bíblia diz que esse Acabe fez o que era mal aos olhos de Deus. E esse mal foi maior do que todos aqueles que antes passaram por ali. E não somente ele, mas também a Jezabel. 32. Esse homem levanta o altar a Baal, que era um deus estranho, na casa e edificou em Samaria. Mas também ele fez um bosque, de maneira que fez isso para irritar a Deus. Então ele era contra o Senhor. Ele edificava altares a deuses estranhos. E todas as ações do rei Acabe eram contra o próprio Deus. Então, quando Elias surge no capítulo 17, a Bíblia diz que ele começa a confrontar esse homem, dizendo: não haverá chuva senão segundo a minha palavra. Não quer dizer que a palavra de Elias tinha poder, mas a autoridade que Deus havia dado a esse homem tinha poder para fazer isso. O irmão lembra de Paulo quando ele começa a repreender o demônio, se não me falha a memória, Atos capítulo 19. A Bíblia diz que dois homens olham para o apóstolo Paulo e acham interessante a forma que ele repreende. Aí eles encontram o endemoniado e diz: no nome de quem Paulo prega, eu repreendo vocês. Mas a Bíblia diz que rapidamente esses demônios pulam em cima desses homens e eles só não morrem porque saem correndo. Porque não é somente usar o nome de Jesus, mas é conhecer o Deus a quem nós falamos. É conhecer o Deus, não somente o nome, mas ter experiência com Deus, buscar uma vida de intimidade com Deus. Por isso, para quem é essa autoridade, para quem é essa capa? É para quem conhece a Deus. Olha o que diz no versículo 3 do capítulo 17. Deus diz a Elias: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentam. Versículo de número 5: foi e fez conforme a palavra do Senhor. Ele foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está adiante do Jordão. E os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então, quando nós olhamos para cá, há um ato de obediência pela parte de Eliseu. Quando nós olhamos para o texto do versículo 5, versículo 3 ao versículo 6, essa autoridade, essa capa é para quem obedece a Deus e não questiona. Não é somente ouvir, mas não é perguntar a Deus. Quando Elias ouve a voz de Deus dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Aí ele diz: você vai beber do ribeiro e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentam. Mas Elias não questiona Deus. Ele não pergunta: Senhor, por que eu? Por que um corvo? O que é que eu vou fazer nessas redondezas? Porque todas essas coisas, irmãos, é para quem obedece a Deus e não questiona. Quantas vezes os homens de Deus que estão aqui na retaguarda, os pastores, eles falam alguma coisa que às vezes a gente se questiona. Senhor, mas por que ele disse isso? Mas por que tem que ser dessa forma? Mas eu pensei de uma forma diferente, não pode ser da minha forma. Irmãos, Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus tem o controle nas suas mãos. E quantas vezes Deus não tem usado alguém para dizer algo, e até mesmo para fazer, a gente até se questiona, mas quando chega no final, a gente entende que quem estava errado era eu. Irmãos, Deus, Ele tem suas formas de trabalhar. Por isso que a Bíblia Sagrada diz: Ele foi. A palavra de Deus se cumpre no versículo 6, os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã. Mas olha aí o que diz no capítulo 18 e no versículo 1. E sucedeu que depois de muitos dias,
A palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Elias foi mostrar-se a Acabe, porque a fome era extrema em Samaria. Deus não pede para Elias ir. Deus não pergunta se Elias quer ir. Deus não faz um debate com Elias. Deus ele dá uma ordenança dizendo: vai e mostra-te a Acabe. E Elias não pergunta o que é que eu vou conversar com Acabe, o que é que eu vou mostrar a Acabe. Não, ele não questiona com Deus. A Bíblia diz no versículo 2 que ele somente faz aquilo que Deus ordenou ele a fazer. Foi Elias mostrar-se a Acabe, porque a fome era extrema em Samaria. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz ainda, no versículo 3, Acabe chama a Obadias, o mordomo, e esse homem era temente a Deus, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas de Deus, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, e os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Para nós resumirmos essa parte, quando chega Elias diante desse homem chamado Obadias, o rei está procurando Elias por toda parte. Mas quando Obadias encontra Elias, ele diz: rapaz, o rei já te caçou em todo canto e não te achou. Aí ele diz para Acabe: vai e diz para o rei que eu estou aqui. Aí Obadias diz para Elias: eu não posso fazer isso. Como é que o rei já andou todas estas terras, não te achou, e tu quer que eu vá dizer isso para o rei? Por isso que o versículo diz 7: estando Obadias em caminho, Elias o encontrou, conheceu e perguntou: és tu, meu senhor Elias? Elias diz: vai e diz ao teu senhor, Elias está aqui. Aí ele diz rápido: rapaz, eu pequei em quê? Para que tu queira que eu te entregue na mão de Acabe. Você quer que ele me mate? Você quer que eu chegue diante do rei e diga que você está aqui e que eu receba uma sentença? Eu não posso fazer isso. Foi eu que escondi os profetas de Jezabel de 50 em 50, sustentando com pão e água, para que ela não matasse eles. E você quer que eu vá dizer que você está aqui? Eu não posso fazer isso. Aí quando nós olhamos para o versículo 14 diz: vai e diz ao teu senhor, eis que Elias está aqui, e ele me mataria. Versículo 15, disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, que perante cuja face estou, que deveras hoje e vou me mostrar a ele. Então Acabe anuncia ele e vai se encontrar com Elias. Esse é o terceiro ponto, para quem Acabe, para quem confronta o pecado. Irmãos, por muitas vezes eu fiquei me perguntando, e ainda hoje também, por que as pessoas pedem tanta unção e tanta graça de Deus, sendo que não tem um objetivo para fazer? Quando a gente olha para Elias, nós vemos que é um homem extremamente cheio de Deus. É um homem extremamente poderoso em palavras, mas diante também de Deus. Só que tudo isso que Deus tem dado a Elias tem um propósito específico. Todo esse poder, toda essa autoridade que Deus tem dado a Elias tem um propósito na sua vida. Por isso que a Bíblia Sagrada diz no versículo 18: Elias encontra Acabe, verso 17, Elias encontra Acabe, aí Acabe pergunta a Elias: é você que está perturbando Israel? É você que está bagunçando essa cidade? É você que está andando de casa em casa falando sobre Deus, operando no nome de Deus? Então ele é chamado de perturbador, porque no nome de Deus faz essas coisas. O versículo 18 diz: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque vocês deixaram os mandamentos de Deus e seguiram os deuses estranhos. O que nós vemos aqui é que tudo que Elias recebe de Deus para a sua vida, ele está aplicando na sua vida para que outras pessoas sejam beneficiadas. A Bíblia Sagrada diz no versículo 18: eu não sou perturbador de Israel,
mas é tu e a casa de teu pai. O irmão lembra de Atos capítulo de número 4 e o versículo 8, quando o apóstolo Pedro realiza um milagre em Atos 3, a Bíblia diz que chega algumas pessoas diante dele e começam a fazer algumas perguntas no versículo de número 2. Eles se doíam muito de que se ensinassem ao povo e que anunciassem a Jesus e a ressurreição dos mortos. Pedro e João curam um homem em Atos 3, um homem que não andava, esse homem, ele sai pulando, saltitando e louvando a Deus. Mas depois eles fazem uma pergunta dizendo: Pedro, em qual nome e em que autoridade você faz estas coisas? Pedro, com muita ousadia e autoridade dada por Deus, ele começa a dizer no versículo de número 8: principal do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca de um benefício feito ao homem enfermo, e do modo como ele foi curado, seja conhecido de todos vós, que no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, no nome daquele a quem vocês mataram, é nesse nome que está santo diante de vós. Ele não está escondido, eu não peguei e deixei em casa, não, ele está no meio de vocês. O mesmo nome que curou atrás, no passado, é o mesmo que cura hoje, é o mesmo que cura amanhã, ele não está escondido. Graças a Deus. Elias não esconde o nome de Deus, ele diz: é vocês que estão perturbando o povo, eu não sou perturbador porque eu uso o nome de Deus. Então, quando Pedro acha que esses homens, ele começa a ministrar muitas coisas. E a Bíblia Sagrada diz, no versículo de número 18, ele chamando Pedro diz: rapaz, não fala mais nesse nome, não ensina mais o nome de Jesus. Eles não podiam fazer muita coisa, porque, irmãos, aonde o nome de Deus, ele é citado, ele é ensinado, ele é entregado com ousadia. Há coisas que Deus faz que são grandiosas em nosso meio. Nós estudamos uma lição nesse domingo dizendo que a lei, que os profetas, que toda a Bíblia apontam para Jesus Cristo, dizendo que a lei não é maior do que Jesus, dizendo que os profetas não é maior do que Jesus, mas dizendo que Jesus é o centro das nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz ainda, no versículo de número 20, do capítulo 18 de 1 livro dos Reis: então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar nessa dúvida? Até quando vocês vão olhar de um lado para o outro e não se decidem? Quem é de Deus, segue a Deus. Quem é de Baal, segue a Baal. Vocês têm que tomar uma decisão. Porque, irmãos, tudo isso que a gente tem de Deus é para confrontar o pecado. Não é para dizer que eu sou grande. Não é para dizer: chama fulano que ele resolve, chama ciclano que ele dá conta, chama Beltrano que ele pode resolver. Não, quem faz é Jesus Cristo de Nazaré. Quem ora, quem tem uma vida de intimidade com Deus, quem tem uma vida devocional com Deus, Deus na sua vida opera de uma forma extraordinária. Bendito seja o Senhor. A Bíblia Sagrada diz no versículo de número 22: então disse Elias ao povo: somente eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são quantos? 450 homens. E ele estava com quem? Sozinho. Irmãos, a capa de Elias, a autoridade de Deus, é para quem tem ousadia vinda dos céus. Eu imagino Elias diante de tantas pessoas, tantos profetas, e se perguntando: como é que eu sou de Deus e eu estou sozinho? E esses outros também são denominados profetas. Mas quando a gente olha para cá, a Bíblia Sagrada diz
No versículo 23, ele não espera ninguém tomar atitude e diz: tragam 2 bezerros, ficam para vocês. Vocês podem até escolher: ficam com vocês, ficam comigo, cortem ele em pedaços, ponham lenha, não coloquem fogo, enquanto eu preparo outro bezerro, mas não vou meter fogo também. 24: e invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Irmãos, a gente tem que ter ousadia de enfrentar essas coisas. Mas para a gente resistir tudo isso e avançar em frente, é necessário ter uma vida de intimidade com Deus. Para a gente poder avançar todas estas coisas, há uma necessidade da gente conhecer o Espírito Santo de Deus. Elias não olha para um exército de profetas e diz: é eu que estou contra, é eu que sou Elias, de forma alguma. Ele só enfrentou todas essas pessoas porque ele conhecia o Deus a quem ele estava servindo. Ele não olhou para o seu pensamento, para o seu coração, para o seu conhecimento, para as suas estratégias. Elias estava olhando para Deus. Ele tinha certeza: se eu invocar o nome do Senhor Jesus, se eu invocar o nome de Deus, Ele vai responder com fogo. E da mesma forma tem que ser a gente, no nosso trabalho, na escola, no meio da rua. Quantas vezes a gente não é confrontado por causa do pecado? Todo mundo faz porque você não faz. Todo mundo vai porque você não vai. Todo mundo usa porque você não usa. Às vezes no trabalho, tantas pessoas fazendo e tendo benefícios, por que você não faz? Na escola, mas tantos jovens se dão bem, é dessa forma, e por que você não vai? E a gente que serve a Deus precisa ter ousadia para encarar estas coisas. A gente que é servo de Deus precisa ter Deus na vida para avançar diante disso. A Bíblia Sagrada é quem diz, versículo 24: invoca o nome do Deus de vocês, eu vou invocar o meu. Quem responder com fogo, esse será Deus. Mas há uma coisa interessante: Deus não precisa responder com fogo para ser Deus. Se Deus responde ou deixa de responder, Ele permanece sendo Deus. Se Deus faz ou deixa de fazer, Ele ainda permanece em toda a soberania da nossa vida. Porque a gente precisa aprender que nós somos dependentes de Deus. Não é eu chegar e orar dizendo: Deus, eu só saio daqui quando o Senhor me responder, ou se o Senhor não me responder, eu não vou gostar de forma alguma. Independentemente da resposta ou não, Deus ainda é Deus, ainda está no controle, ainda tem poder sobre todas as coisas. Bendito é o nome do Senhor. A Bíblia diz no versículo 26: tomaram o bezerro que eles deram, prepararam o bezerro e começaram a invocar Baal. Foi da manhã até o meio-dia dizendo: ah, Baal, responde a gente. Mas não tinha voz e nem quem respondesse. E eles começaram a pular sobre o altar que tinha feito. Aí chega o meio-dia, eles estavam zombando deles: grita mais alto, porque se ele é um Deus, talvez possa ser que ele esteja falando que vocês não ouçam, ou que está ocupado com alguma coisa. A Bíblia ainda diz: talvez ele está dormindo e possa despertar ainda. Aí não foi suficiente que foi eles pensaram: vamos se cortar. Talvez se a gente derramar sangue, ele pode responder. Aí começa a se cortar. Versículo de número 28: se cortam conforme o seu costume, derramando sangue sobre si. Aí o versículo 29: passou meio-dia, eles profetizaram, até que a oferta de manjares se oferecesse. Não teve voz, não teve resposta, não teve atenção, porque é um Deus morto. Não é um Deus que responde. Irmãos, quantos dias o pastor já não vem dizendo: igreja, vamos orar, porque na hora que Deus colocar a mão, ou na hora que Deus disser uma palavra da sua boca, aquilo que não está resolvido, Deus ainda pode resolver. Isaías disse e profetizou dizendo: as mãos dele não estão encolhidas para que não possa estender e salvar, e os seus ouvidos não estão danificados para que não possa ouvir. Deus, ele ouve a nossa oração. Deus, ele atende o nosso pedido. Você lembra de Neemias no capítulo 1, quando
ele chega e vê a cidade destruída, a cidade queimada, ele logo aflige o seu coração e diz: o que foi que aconteceu aqui? A Bíblia diz que ele começa a orar e dizer: Senhor, o que foi que aconteceu? Aí ele começa a orar, ele começa a jejuar, ele começa a consagrar a sua vida e diz: Senhor, abre uma porta, abre uma porta, abre uma porta. E Deus começa a abrir umas portas para Neemias. Neemias estava sozinho e a cidade acabada, mas quando Deus começa a abrir as portas para Neemias, ele não podia sair do reino, era copeiro do rei. Mas Deus, quando abre a porta, irmãos, não há ninguém que possa impedir o seu agir. Neemias sai da sua cidade e vai a Jerusalém. Aí ele começa a reconstruir a cidade. Começou sozinho, pela oração consegue restaurar os amigos. Eles chegam juntamente com Neemias. Em 52 dias a cidade é reconstruída. Irmãos, se a gente orar coisas que estão tão distantes, Deus ele traz para tão perto de nós. Se a gente se unir em oração, coisas que parece que vai demorar uma eternidade para acontecer, Deus faz ficar tão perto. Como no deserto reclamou tanto, passou 40 anos, passou tanto tempo distante da terra por causa da reclamação. Por isso que a Bíblia Sagrada diz, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 30, Elias disse às pessoas da seguinte forma: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar que estava quebrado. Para quem é a capa de Elias? Para quem tem o altar consertado por Deus. É exatamente o que o nosso pastor disse ontem. Há pessoas que querem falar de Deus, mas não conhecem a Deus. Nós lembramos que quando Paulo ele tem um encontro com Jesus, ele rapidamente começa a falar de Jesus, mas o homem pensa: rapaz, eu tenho que conhecer mais de Deus. Gálatas 1:17, 3 anos no deserto, com Jesus, aprendendo de Jesus, conhecendo a Jesus, ouvindo a voz de Jesus. João Batista em Lucas capítulo 1, versículo 80, muitos desertos, até o dia em que pela vontade de Deus, ele disse: chegou o momento de tu sair e dizer aquilo que eu te disse para as pessoas. A Bíblia Sagrada diz ainda, irmãos, no versículo de número 31, ele tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. 33, arrumou a lenha, dividiu os bezerros em pedaços, pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derrama sobre o holocausto. Por 3 vezes fazem isso. Versículo 36, ofereceu-se a oferta de manjares e Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Não é pelo poder de Elias, é o teu poder, porque eu sou servo, conforme a palavra de quem? De Deus. Versículo de número 37. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu é Deus, e que Deus é que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu o pó, e ainda não deu a água que estava no reino. Aí as pessoas olham e dizem: só o Senhor é Deus. É verdade, somente o Senhor é Deus. Irmãos, quando o pastor fala em Pentecostes, é para que Deus seja manifestado na nossa vida. Não existe eu ser cheio do Espírito de Deus não estar manifestado na minha vida. É numa forma que eu falo, é na forma que eu ando, é na forma que eu me expresso diante das pessoas. Deus, ele precisa ser manifestado na minha e nas nossas vidas. João Batista era estranho. O cara andava diante das pessoas e algumas vai dizer: mas o cara come mel, come gafanhoto, veste uma roupa estranha. Aí quando as pessoas se recordam de João Batista, diz: mas ele não fez milagre.
Mas há uma passagem na Bíblia, eu não me recordo, mas diz assim: ele não fez milagre, mas todas as palavras que ele disse, nenhuma caiu por terra, porque isso é Deus manifestado em nós. A Bíblia Sagrada diz, no versículo, capítulo de número 19, e o versículo de número 1: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada, a que Elias é ameaçado. Olha o que diz no versículo de número 9: ele entrou numa caverna, passou a noite, e Deus começou a falar dizendo: o que é que tu faz aqui? Para onde é que você está correndo? O final da tua caminhada ainda não cessou. Você ainda tem caminho para aqui. Elias começa a se esconder. E Deus pela segunda vez diz: Elias sai fora da caverna. Aí Deus diz: o que é que tu faz aqui, Elias? O que eu te dei não é para ficar escondido dentro de uma caverna. Aquilo que eu te dei é para você manifestar a Israel. Porque os talentos, os dons e talentos que Deus tem dado para essa igreja não é para ser enterrado, não é para ser guardado, não é para ser empacotado em um local para ficar reservado, não. Quanto mais a gente usa para Deus, mais Deus ele usa a gente. Não existe da gente receber algo de Deus e ficar escondendo. Alguém diz: é só eu que tenho. De forma alguma. Deus é o Deus que dá, é o Deus que tira, é o Deus que levanta, é o Deus que capacita outras pessoas. Vamos finalizar no capítulo 2 de 2 Reis, versículo de número 2. E disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, eu não posso te deixar. Último ponto, a capa de Elias é para quem quer mais de Deus. Aí fica a nossa pergunta: o que você quer fazer com o poder de Deus? Irmãos, Deus tem um reservatório de poder tão imenso que ele não se acaba, não seca, que se a gente tivesse um pouco de noção, a gente não recebia só o batismo no Espírito Santo, mas a gente continuava. Ele diz: eu não posso sair de perto de ti, e eu não vou sair. Versículo 3: os profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? Aí Eliseu diz: eu sei, mas fica calado, deixa eu fazer o meu serviço. Se você não quer seguir, eu vou seguir. Se você não quer seguir o caminho de Deus, eu vou seguir, você fica aí. Se você não quiser fazer o que ele está dizendo que eu faço, você segue o seu caminho. Versículo 4, Elias disse: Eliseu, fica aqui, o Senhor me enviou para Jericó. Mas ele disse: viva o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar. A gente precisa estar perto de quem tem intimidade com Deus. A gente precisa estar perto de quem quer mais de Deus, para aprender alguma coisa, para receber alguma coisa de Deus. Versículo 5: sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça. E ele disse: eu sei, mas fica quieto, eu vou continuar seguindo. E o que me chama a atenção é que, se o irmão avança umas páginas da Bíblia Sagrada, quando no capítulo 6, versículo 8, a Bíblia diz que o rei da Síria fazia guerra com Israel. Aí consultou seus servos e disse: em tal lugar nós vamos fazer a guerra. Quando chegava o dia, eles acampavam perto do povo, mas quando chegou o dia certo, Israel não estava no mesmo lugar. O que foi que aconteceu? Aí o rei chama todo mundo e pergunta: tem um impostor no nosso meio? Tem alguém que está mandando carta denunciando a gente, a nossa localização? Ele diz: não, Senhor, não é a gente não, é porque ela tem um homem chamado Eliseu, e ele sabe toda a nossa localização. A culpa não é nossa, a culpa é do homem de Deus. Quando a gente volta umas páginas, capítulo 18, primeiro livro dos Reis, a Bíblia diz que tem muitos profetas diante de Elias. Mas quando Acabe conversa com Josafá para descer a Ramote de Gileade, a Bíblia diz assim: Acabe pergunta a Josafá: nós temos tantas terras, a gente passou 3 anos parado, vamos conquistar. Aí ele diz: rapaz, consulta Deus.
Não vai sem a autorização de Deus. Aí Josafá chama mais de 400 profetas. Acabe chama mais de 400 profetas. Aí diz: eu posso ir a Ramote de Gileade? Eu disse: não, tu pode ir. Você pode ficar à vontade. Deus já entregou aqui nas suas mãos. Aí Josafá desconfia e pergunta: não tem mais ninguém aqui? Não tem nenhum profeta? Não tem nenhum homem de Deus? Aí ele diz: rapaz, tem, mas eu esqueci. É porque tudo que ele diz é contra mim. É porque tudo que ele diz não é conforme a minha vontade. Qual é o nome? É Micaías. Pô, chama esse homem. Aí quando Acabe manda chamar o homem, ele chega e pergunta: Micaías, eu posso descer para vencer o pessoal? Aí ele diz: pode, Deus já entregou, o jogo já sério. Aí ele diz: rapaz, não noite para mim. Aí ele diz: rapaz, eu tive uma visão. Que do trono de Deus saía um espírito. Aí esse espírito chegava e dizia: eu quero ir nos profetas de Baal para mentir. Porque Acabe mentiu tanto, fez tanto mal a Deus, que Deus queria ensinar uma coisa a Acabe. Então a visão de Micaías, quando desce o Espírito, ele diz: eu posso usar os profetas de Baal para mentir. Aí Deus permite. Quando ele conta isso para Josafá, quando ele conta isso para o rei que está ali, a Bíblia Sagrada diz que ele não disse que esse homem só diz o que eu não quero ouvir, ele disse que é comigo e ele está mentindo. Manda prender Micaías. Aí quando Micaías é preso, aí ele diz: eu vou me vestir de uma outra vestimenta, eu vou me esconder. Vocês podem mandar, eu vou me esconder. Aí Micaías olha para o rei e diz: se não acontecer o que eu disse a você, Deus não falou pela minha boca. Irmãos, nós temos ainda que Deus usa os seus povos. Nós temos ainda que Deus levanta profetas no meio da sua igreja. Mas não é profetas com espírito de mentira na boca. É profetas que quando profetizam, está de acordo com a Bíblia Sagrada e pode até demorar a cumprir, mas é homem de Deus. Mas a gente tem que entender que é Deus falando pelo meio da sua igreja. Por isso que o texto ainda diz no capítulo 1, capítulo 2 de 1 livro dos Reis, versículo de número 9: e havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: o que é que você quer que eu te faça antes que eu seja tomado? Eliseu disse: eu quero a porção dobrada de ti, Elias. Eu não quero o teu poder, eu quero 2 vezes mais. Você achou que eu ia ficar andando contigo só para ficar te olhando? Só para ficar te invejando? Você achou que eu ia andar com você só para achar o seu andado bonito, a sua forma de falar bonito? Não. Eu quero o teu poder dobrado 2 vezes. Eu não andei esse tempo todo obedecendo a Deus, seguindo a você, para dizer que tu é bonitão de forma alguma. Quem anda com quem serve a Deus, ele quer aprender cada vez mais de Deus. Os discípulos, quando chegavam diante de Jesus, Jesus dizia uma parábola, aí ele dizia assim: eu não entendi, ensina para a gente. Eu não entendi. Jesus orava, os discípulos chegavam e diziam: eu não sei orar. Jesus me ensina a orar como convém. Mateus capítulo 24, Jesus falando das coisas que iriam acontecer: Senhor, quais serão o sinal do final dos tempos? Porque quem anda com Deus, ele tem dúvidas. Ele quer aprender, ele quer ser ensinado. Por isso que Eliseu disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura você pediu, mas quando eu for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não se fará. E sucedeu que eles andando e falando, eles têm um carro de fogo, com um cavalo de fogo, separando um do outro. Ele seguiu ao céu no número 1, versículo 12. E vindo Eliseu disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Tomou suas vestes, rasgou em 2 partes, levantou a capa de Elias que caiu, voltou-se para a borda do Jordão, tomou a capa de Elias, feriu as águas. Aí disse: onde é que está o Deus de Elias? Irmãos, a gente não precisa ter inveja de ninguém. O mesmo Deus de Elias é o mesmo Deus de Eliseu. O mesmo Deus que usou Elias de uma forma poderosa, ele usa Eliseu também. O mesmo Deus que usa cada irmão que está aqui, ele pode levantar aí rapidamente e usa.
A inveja não pode estar no nosso meio. Foi Paulo quem disse, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 6, ele diz: os invejosos não podem ir para o céu, não tem como herdar o céu. Por isso que a Bíblia diz ainda: onde é que está o Deus de Elias? Feriu as águas, se dividiram, uma para a banda, outra para a outra. Eliseu passou, verso 15: os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram ao seu encontro e se prostraram diante dele em terra. Irmãos, o mesmo Deus que usou os discípulos naquela época, o mesmo Espírito que desceu no Pentecostes, o mesmo Deus que usou homens e mulheres de Deus para chegar até aqui, é o mesmo Deus que é de eternidade a eternidade, e Ele usa quem Ele quiser. Eu não preciso imitar ninguém, eu não preciso ter os mesmos costumes, não. Biblicamente sim, mas Deus usa cada um da sua forma. Não se limite, deixa Deus lhe usar. Deixa Deus fazer a vontade na sua e na minha vida. Abra o seu coração, a sua mente para Deus. A Bíblia diz que quando eles olharam para Eliseu, eles disseram: é o espírito de Elias. Ficou sobre Eliseu. Ele foi, mas ainda o espírito permanece. Jesus morreu, ele ressuscitou, mas ele disse: o Consolador, ele vai vir, ele vai fazer a mesma coisa. O que é a mesma coisa? Ele vai ensinar, ele vai curar, ele vai batizar, ele vai te dar poder, ele vai te revestir. Agora tem uma coisa: Pedro disse em Atos 1 e 8 a seguir: Senhor, qual é o dia em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Pedro estava falando de política, Pedro estava falando de coisas humanas. Jesus disse: não te pertence saber disso, meu irmão. O que você precisa saber fica em Jerusalém. Nesta noite, a capa de Elias é para quem conhece a Deus, a capa de Elias é para quem obedece, a capa de Elias é para quem confronta o pecado, a capa de Elias é para quem tem ousadia, a capa de Elias é para quem tem altar consertado, a capa de Elias é para quem sai da caverna. Aqui tem umas pessoas para ser crente, mas quem quiser a capa de Elias, venha, porque Deus está neste lugar e Ele tem guardado os nossos corações. Quer ser crente? Quer se reconciliar? Quer ser crente? Quer ser crente? Vem aqui. E quem quer a capa de Elias pode vir. Deus me dá dois sinais de que Ele está nesta palavra e que abençoará de uma forma extraordinária. Deus usa quem crê e quem se coloca à disposição. Diga a Jesus querido.
Aqui está esse jovem que se entrega a Ti como Senhor e Salvador. Aqui está essa jovem que se entrega a Ti como Senhor e Salvador. Aqui está essa jovem que se reconcilia nesta noite. E aqui tem gente que quer trabalhar nesta noite, Senhor. Vamos falar neste povo de Elias. Neste poder de Eliseu. Neste esse povo de uma autoridade especial. Se eles querem para fazer a dor, se eles querem para glorificar o teu nome, se eles querem para fazer do jeito que Elias e Eliseu fez, para glorificar o nome do Deus de Israel, para me contar na vida deles e que a tua promessa nessa noite sobre estas vidas, sobre esses ministérios, e que esses jovens que agora se entregam a Ti, que tem uma vida diferenciada para a glória e para o louvor do Teu nome. Querido e soberano Deus de Israel, conforme a Tua palavra pregada nesta noite, nós cremos que o Senhor está neste lugar e espera distribuir a autoridade para aqueles que quiserem, como Elias e Eliseu, fazerem a Tua vontade para o louvor e para a glória do Teu santo e bendito nome. Quem pode adorar a Deus ainda pode adorar a Deus. Aleluia. Quem pode abrir a boca e dizer glória ao nome de Jesus. Adore, adore o Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor. O nosso Deus é poderoso. E Ele faz muito mais. Eu quero esta noite lhe dizer, Deus está no controle. Está no controle de Deus. Não tem fala alguma. Deus está no controle. Deus está no controle. Aleluia. Baseado em Apocalipse 16, 17, a última parte. Tudo está feito. Pronto. Acabou. Quem acredita que está tudo feito? Aleluia. Quem acredita? Glorifique a Deus. Está feito, está feito, está feito. Está feito, está feito. Aleluia. O nosso Deus é poderoso para fazer milagres. Ele é grande. Ele é grande. Não brinque. O nosso Deus é grande. Ele está no controle, está tudo feito, está tudo ordenado.
Deus quer uma igreja restaurada. Deus quer uma igreja que não esteja de pé. Deus quer uma igreja que esteja com a vida no altar. Deus está em busca de homens e mulheres com a vida no altar. Está feito, está feito, está feito, está ordenado. Deus. Nos faz de novo, Senhor. Aqui está uma igreja que o Senhor